Só no dia de São Nunca. A gente usa essa expressão quando queremos falar algo que nunca vai chegar, não é mesmo? Mas e se eu dissesse que em alguns raros momentos da história ele já deu as caras? E que dia que é esse, afinal? Alguns dizem que é 1º de novembro, afinal, sendo o dia de Todos os Santos, seria também o dia de São Nunca. Mas o dia que vamos falar hoje é 30 de fevereiro. Ué, mas não tem 30 de fevereiro. Será que não? Uma coisa que eu sei que existe mesmo é o nosso grupo de membros do canal. Veja a possibilidade de se tornar um membro, ajudar o canal a crescer e escolher ser um mochileiro, desbravador ou viajante do tempo. Seu nome vai aparecer aqui no início a partir do nível desbravador e estarei preparando conteúdos especiais para quem entrar para essa turma. Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim você não perde nenhuma das nossas incríveis viagens através do tempo. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Vamos descobrir os 3 momentos curiosos em que o improvável se tornou realidade, ou quase isso. A existência do dia 30 de fevereiro na história. Antes de conhecermos esses momentos, preciso falar um pouco sobre calendário. O calendário não é o mesmo em todos os lugares do mundo. Existem vários calendários diferentes usados por culturas e regiões distintas, como o calendário lunar islâmico, o calendário judaico, o calendário chinês, entre muitos outros que são adotados por diversas culturas ao redor do mundo. Cada um tem suas próprias variações, métodos de contagem de dias, meses e anos, baseados em diferentes sistemas astronômicos, culturais ou religiosos. O que a gente usa aqui no Brasil é o calendário gregoriano, e esse é o calendário civil internacionalmente aceito na maioria dos países do mundo. Ele foi introduzido pelo Papa Gregório XIII em 1582 e é baseado no círculo solar, dividindo o ano em 12 meses com uma combinação de meses entre 30 e 31 dias, exceto fevereiro, que geralmente tem 28 dias, e 29 nos anos bissextos. O calendário gregoriano foi criado para corrigir problemas no calendário juliano, que era usado na Europa e em outras partes do mundo. Esse calendário juliano foi organizado pelo sábio Socígenes de Alexandria, e o nome é em honra a Júlio César. Ele foi introduzido por volta de 45 antes da Era Comum. Já vou abrir aqui um parêntese para explicar uma coisa, já que estamos falando de marcação de tempo, e isso sempre gera falatório. Quando eu uso o termo antes da Era Comum e Era Comum, é uma forma alternativa de descrever o período antes e após a Era Cristã, o que comumente usamos como antes de Cristo, depois de Cristo. E essa divisão existiu porque foi um marco histórico, refletiu uma mudança significativa na cultura, na religião e na cronologia histórica, principalmente ocidental. Mas os ensinamentos cristãos, embora tenham marcado profundamente esse ponto da história, não reflete a crença geral do mundo todo. Antes de Cristo, depois de Cristo, antes da Era Comum tem o mesmo significado, mas eu prefiro usar antes da Era Comum e Era Comum porque é uma alternativa que evita conotações religiosas e assim se torna um termo mais neutro e abrangente. Dito isto, voltando ao calendário juliano criado lá em 45 antes da Era Comum, ele era baseado no ano solar com 365 dias dividido em 12 meses e um dia extra a cada 4 anos, o ano bissexto. No entanto, o calendário juliano tinha um pequeno erro de cálculo na duração do ano solar, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. E não é exatamente 365 dias, na verdade é um pouco menos do que isso. Mesmo que o calendário juliano acrescentasse ali um dia a mais a cada 4 anos, ao longo do tempo levou a um descompasso em relação às estações, e essa imprecisão acumulou um erro significativo, fazendo com que as datas do calendário se distanciassem das estações do ano. Isso afetava questões como a data da Páscoa, que estava se afastando gradualmente do equinócio da primavera, como era originalmente planejado. Foi então que o calendário gregoriano foi criado para corrigir esse descompasso. O Papa Gregório XIII instituiu, em 1582, uma reforma no calendário para consertar esses problemas. O calendário gregoriano ajustou o sistema de anos bissextos para corrigir o desvio acumulado, além de introduzir outros
outras mudanças no método de cálculo das datas. Essa reforma permitiu uma melhor sincronização das datas com os eventos astronômicos, como os solstícios e equinócios. Solstícios e equinócios são eventos astronômicos que marcam diferentes posições da Terra em relação ao Sol durante o ano. Eles são importantes porque determinam as estações do ano. Enfim, hoje isso não é tão importante para a história, qualquer hora eu vou fazer um vídeo sobre as estações e aí eu explico isso bem melhor. Bom, daí esse ajuste melhorou a precisão do calendário em relação ao ano solar. E aqui a gente chega nas aparições de 30 de fevereiro, porque tem muito a ver com esses calendários e os seus criadores também. Essa primeira aparição do 30 de fevereiro tem a ver com a teoria de Sacrobosco. É uma teoria que foi contestada. A principal contestação em relação a essa teoria está associada à documentação histórica disponível. Não há registros precisos que confirmem a data exata da introdução do calendário juliano por Júlio César. As informações históricas são limitadas e existem várias teorias e suposições sobre a cronologia exata dos eventos, mas mesmo assim é uma teoria bem curiosa e interessante. E segundo ela, o que rolou? Em 1235, Sacrobosco, que foi um matemático, monge católico e astrônomo, publicou um livro intitulado De Aniratione. Nesse livro ele trazia uma especulação, que era mais um casus de família de imperadores, e dizia que o imperador César Augusto teria retirado um dia do mês de fevereiro e colocou em agosto. E por que ele fez isso? Porque ele não queria que o mês em sua homenagem tivesse 30 dias, ao passo que julho, que então era chamado de Quintilis, o mês do nascimento de Júlio César, e que acabou ficando julho posteriormente em sua homenagem, tinha 31 dias. O mês seguinte, que então era Sextilis, acabou ficando em homenagem a César Augusto, que foi o primeiro imperador romano. As mudanças de nome só aconteceram após a morte de Júlio César, durante o império de César Augusto. Os 2 meses ficaram com 31 dias e o pobre do fevereiro, que já teve o dia de São Lucas subtraído, ficou com 29 dias, e a cada ano bissexto, entre 45 antes da Era Comum e 8 da Era Comum, tinham novamente o 30 de fevereiro no seu calendário. Bom, mas essa é apenas uma teoria e até aqui eu não contei a vocês 30 de fevereiro verdadeiramente autênticos. Esse episódio aconteceu de verdade. Com a mudança do calendário juliano para o calendário gregoriano, nem todos os países aderiram prontamente e alguns países acabaram sim bananando, e um deles foi a Suécia. Em novembro de 1699, a Suécia planejou trocar o calendário juliano pelo gregoriano, mas existia uma diferença de 11 dias entre eles. O plano era omitir o dia extra dos anos bissextos entre 1700 e 1740. Assim, a mudança seria gradual, mas ela foi seguida só em 1700, que era bissexto. Mas nos anos de 1704 e 1708, eles deixaram bissexto normalmente, contrariando o plano. Com essa confusão, o calendário sueco ficou um dia à frente do calendário juliano, mas ainda estava 10 dias atrás do gregoriano, ou seja, eles não estavam em sincronia com ninguém mais. Aí, em 1711, eles resolveram abandonar o sistema, voltar para o calendário juliano, e isso gerou uma confusão imensa. Quando chegou 1712, o ano teve que ser bissexto e ainda incluir um dia a mais, o 30 de fevereiro, para voltar em sincronia com o calendário juliano. A mudança sueca para o calendário gregoriano só foi realizada de fato em 1753. E para esse ajuste, quando chegou o dia 17 de fevereiro daquele ano, o dia seguinte já foi 1º de março. Assim eles excluíram aqueles 11 dias a mais. Por fim, a última vez em que o dia de São Nunca apareceu na história foi na União Soviética, em 1929. Eles introduziram um calendário revolucionário. Nesse calendário, todos os meses tinham 30 dias e os outros 5 ou 6 que tinham que existir eram feriados e não pertenciam a nenhum mês. Eles fizeram isso com a finalidade de incentivar o aumento na produção industrial com base num cálculo racional de tempo que evitaria descanso semanal simultâneo para todos os trabalhadores. Minha gente, um cara chamado Yuri Larin,
economista e político, era um inimigo do fim de semana. Ele não queria todo mundo parado no domingo. Propôs seu sistema racionalizado. Ele dizia que como os dias de descanso seriam diferenciados em todos os dias do ano, algum setor da economia teria sempre alguém trabalhando. Essa proposta meio doida foi aprovada pelo governo soviético. A semana de 7 dias passou a ter 5, assim, cada mês tinha exatamente 6 semanas. Os trabalhadores divididos em setores tinham cada um dia diferente da semana para ser o seu dia de descanso, mas o que Yuri não pensou é como que isso ia impactar na vida social e familiar dos trabalhadores. As pessoas nunca estavam de folga juntas, assim elas não tinham como interagir em sociedade. E também não fez diferença nenhuma, porque não teve nenhuma evidência de aumento na produtividade ou poupança de matérias-primas, muito pelo contrário. Toda essa mudança gerou um efeito completamente indesejável e diferente do que Yuri imaginava. Por conta disso, houve 30 de fevereiro nesse intervalo de 1931 e 1932. Logo em seguida, voltaram a usar o sistema tradicional, o calendário gregoriano. Encontrei algumas fontes que diziam que não é verdade e que mesmo com essa implementação desse calendário doido, o dia 30 de fevereiro não existiu nesses anos, mas achei muito mais fontes que diziam que sim. Então, se você é russo, conhece alguém na Rússia que tem aí um calendário de 1931, 1932? Deixa nos comentários ou me manda que eu vou adorar saber a conclusão dessa treta. E aqui chegamos ao fim de mais uma história e minha gente, que confusão essa história de calendário. Foi assim, meus amigos, que o dia de São Nunca realmente aconteceu. É muito pouco provável que o veremos novamente. Eu tinha até outro tema para essa semana, mas a gente aqui em casa acabou fazendo uma piada sobre dia de 30 de fevereiro, dia de São Nunca. O assunto surgiu, acabei pesquisando, achei muito interessante, que eu falei, não, eu preciso trazer um vídeo sobre isso essa semana. Comentem aí o que vocês acharam de tudo isso. E se você gostou de ser um viajante comigo, não se esqueça de se inscrever, assim você não perde nenhuma das nossas incríveis viagens através do tempo. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta o que achou e, se possível, compartilhe com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre as fontes de onde baseamos o nosso roteiro de hoje. Tô indo nessa, tenham uma semana de 7 dias e com fim de semana incrível. E até a próxima história!